Achou aí Números 23? Glória a Deus. Queridos, quero te convidar a interagir comigo nessa mensagem para que ela faça mais sentido em você. Se você estiver sentado aqui só para me ouvir falar e não entrar nessa mensagem junto comigo, talvez seja só uma noite perdida na sua vida. Mas se você assim permitir que o Senhor faça no seu coração o que Ele quer fazer e você mergulhe naquilo que nós vamos conversar hoje, eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente de quando entrou. Amém? Então, queridos, conhecer, deixa aberto por um minutinho no Números 23, nós já vamos voltar lá. Conhecer a Deus e conhecer quem Ele é algo que verdadeiramente muda a vida da gente. Pois quanto mais você conhece ao Senhor, quanto mais você sabe a respeito dele e o conhece na intimidade, mais você entende a respeito de você mesmo. Você vê, por exemplo, quando Pedro está com Jesus e Jesus diz para ele assim: o que eles estão falando a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? E aí ele responde: uns dizem que você é isso, uns dizem que você é aquilo. E ele vai ouvindo aquelas respostas, mas ao final ele lança para Pedro uma pergunta. Ele diz assim: certo, mas e você? Quem você diz que eu sou? Quem você acha que eu sou? E aí ele dá a resposta certa. Ele fala para Jesus assim: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então responde para ele naquele momento: bem-aventurado és tu, pois não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que estás no céu. E em verdade eu te digo que você é Pedro, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Irmãos, presta atenção no que aconteceu. Quando Pedro disse a Jesus, teve a revelação de quem Jesus era, uma revelação espiritual de conhecer a Cristo verdadeiramente, o próprio Jesus entrega para ele a sua identidade. O próprio Jesus diz para ele: como você me conhece, agora que você sabe quem eu sou, eu vou dizer quem você é. Você é Pedro, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, além de ter entregado para Pedro naquele momento a sua identidade, ele entregou também para ele o seu propósito e a sua missão. Tamanha é a importância de eu e você conhecermos ao Senhor Jesus, conhecermos ao nosso Deus. A maior causa de ansiedade e depressão destes tempos não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade. A maior causa de depressão e ansiedade é falta de propósito. Pessoas que não sabem quem são. Pessoas que não sabem para o que nasceram, o que foram criadas para fazer. E começam a buscar em horóscopo, começam a buscar em livros de autoajuda, começam a buscar em psicólogos a resposta para a sua vida que só o autor da vida pode dar. Como é que nós podemos buscar em psicólogos, podemos buscar em livros de autoajuda aquilo que só o autor da nossa vida é capaz de nos revelar? Não é assim? Queridos, eu não tenho nada contra psicólogo, não me entenda mal. Mas a resposta para a sua identidade, a resposta para aquilo que você tanto busca, você entender quem você é, o que você nasceu para ser, está nas mãos daquele que te criou. Não está nas mãos de homens, não está na revistinha do horóscopo. Está em Jesus, em Deus. Amém? Então, queridos, por isso que viver sem conhecer a Deus é como viver de olhos vendados, andando no escuro, achando que a luz está acesa. Viver sem conhecer a Deus é viver de olhos vendados, andando no escuro, achando que a luz está acesa. Mas quando eu entendo quem Jesus é, quando eu conheço a esse Deus que me criou, a esse Deus que me chamou, aquela venda que antes cobria os meus olhos e aquela cegueira espiritual que antes estava sobre mim é retirado, e eu passo a enxergar com clareza aquilo que eu nasci para ser, aquilo que Ele tem para a minha vida, aquilo que Ele é. Não é à toa que a palavra no livro de Oséias, capítulo 3, versículo 6, vai nos dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois quando eu o conheço, eu entendo quem eu sou. Por isso a importância que nós falarmos aqui, toda semana eu falo para você, nós precisamos conhecer a Deus na intimidade, Roberto. Nós precisamos conhecer aquele que nos criou.
Porque quando eu o conheço, eu descubro mais a respeito de mim mesmo. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Então, quando nós falamos de Deus, a respeito dele, de quem ele é, uma das primeiras coisas que eu e você precisamos entender é que ele possui vários atributos que são únicos da sua personalidade, que são exclusivos dele e ele não compartilha com mais ninguém. A esses atributos nós chamamos de incomunicáveis, aqueles que só pertencem ao nosso Deus. Aos outros nós chamamos de comunicáveis. Por exemplo, Deus é amor. Deus não é amor? Por ele ser amor, ele nos permitiu amar. Deus é também bondade. Por ele ser bondoso, ele nos permitiu sermos bondosos. A bondade não vem de nós, a bondade vem daquele que nos criou. Ele é também a justiça. Por ele ser justiça, ele nos permitiu sermos justos também. Ele é também perdão, e por ele ser perdão, ele nos permitiu perdoar aqueles que nos ofendem. Ou seja, você é a imagem e semelhança de Deus, não porque fisicamente você se parece com ele, mas porque ele colocou dentro de você uma parte do seu DNA. Dentro de você há um pedacinho do céu, dentro de você há uma essência de quem Deus é, que ele fez questão de compartilhar com você. É por isso que você é a imagem e semelhança dele. Porque esses atributos comunicáveis, ele nos permitiu viver. Ele nos permitiu experimentar aqui na terra. Porém, em contrapartida, nós temos os que nós chamamos de incomunicáveis. Vou te dar um exemplo. Eternidade. Deus é eterno. Deus sempre foi. Deus sempre será. Deus está fora do nosso tempo. Deus existe desde a eternidade. E a nossa mente não consegue explicar a existência de Deus. Por quê? Porque só Ele é eterno. Ele não compartilhou isso conosco e não nos permite entender acerca da sua eternidade. Deus também é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, Ana. Deus sabe do nosso passado, do nosso presente e sabe também do nosso futuro. Só Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso que quando o inimigo tenta se levantar contra a sua vida, tenta vir contra você, ele nunca vai usar coisas do seu futuro, ele sempre vai te acusar de algo do seu passado. Ele nunca vai te dizer assim, lá na frente você vai cair, daqui 10 dias você vai pecar, porque ele não sabe o dia de amanhã. Mas ele vai sempre tentar trazer para você algo que você fez lá atrás. Você lembra que há 10 dias atrás você falhou com seu Deus? Como é que hoje você tem a coragem de levantar as suas mãos e adorar a Ele? Ele só sabe do seu passado, mas o nosso Deus é que sabe do nosso futuro, porque Ele é onisciente. Outro atributo incomunicável de Deus, a onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha que incrível. Ele está aqui, Ele está lá fora, Ele está na sua casa, Ele está no seu trabalho, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há um lugar onde o nosso Deus não esteja, pois Ele é onipresente. Ele também é onipotente, Ele é absoluto e o seu poder é ilimitado. Está acima de todas as coisas. E Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Isso é a onipotência de Deus. Então, se eu falo que Deus pode fazer todas as coisas, você daria um amém bem forte? Se eu te disser, Deus pode todas as coisas. Amém? Tem certeza? E se eu te falar que Deus talvez não pode todas as coisas? Você vai dizer assim, esse pastor está pregando heresia. Calma, você já vai entender do que eu estou falando para você, aonde eu quero chegar. Existe um quinto atributo incomunicável de Deus que Ele não compartilha comigo e com você. Esse quinto atributo se chama imutabilidade. Deus é imutável, Deus não muda. Deus não muda de ideia, Deus não se arrepende, Deus... Ele não volta atrás daquilo que Ele está falando. Ou seja, Tiago 1,17 vai dizer, toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, nada do que eu e você façamos é capaz de mudar quem Deus é. Nada do que eu e você deixamos de fazer, por exemplo, vai fazer com que Deus te ame menos ou te ame mais. Não existe maneira de Deus te amar mais, porque Ele já te amou por completo. Não existe maneira de Deus te amar menos, porque Ele já te amou por completo. É por isso que os nossos esforços não impressionam Deus.
É por isso que os nossos pecados não escandalizam a Deus. Entristecem, mas não escandalizam. Porque Deus já te amou por completo. E se Ele te amou por completo, nenhuma ação ou condição humana é capaz de mudar a essência de Deus. E com base nisso, hoje eu quero te falar, quero comentar com você sobre os 3 nãos de Deus. Pode botar a imagem na tela aqui atrás? Nós vamos comentar um pouquinho sobre os 3 nãos de Deus. Você abriu aí Números 23? Vamos lá para o texto no versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou, em outras palavras, para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Portanto, de acordo com o texto que nós lemos, o primeiro não de Deus é que Deus não pode mentir. Deus não mente, meu irmão. Diferente de mim e de você, Deus é incapaz de praticar a mentira. Ou seja, tudo que Deus faz é verdadeiro e tudo que Deus fala, Gabriel, é verdade. Deus não mente. Ou seja, era verdade, Ele disse a verdade quando prometeu a você, por exemplo, que mudaria sua situação financeira. Ele disse a verdade quando falou a você que te levaria a uns lugares aonde Ele te prometeu. Ele não mentiu. Deus disse a verdade quando falou para você que restauraria sua família. Deus também disse a verdade quando falou a você que traria de volta o coração dos seus filhos para você. As circunstâncias da vida vão nos afastando de algumas pessoas, mas Deus disse a verdade quando te prometeu que traria eles de volta. Ele também disse a verdade quando você achou que não tinha mais saída, mas Ele te resgatou e disse assim: eu tenho uma saída para você, só fique tranquilo, porque eu estou cuidando de você. Deus não mentiu, querido, quando falou que mudaria essa situação que você tem orado tanto tempo. Deus não mentiu quando disse que faria em você e através de você. Ele também disse a verdade quando Ele te chamou de filho, mesmo quando você se sentia sozinha e desprezada. Deus não mentiu, Ele disse a verdade quando Ele disse que você é amado, mesmo nos dias em que você foi rejeitado por alguém. Deus também disse a verdade quando você se achava inferior, mas Ele veio até você e disse: filho, filha, você é mais capaz do que você pensa. Eu sou contigo. Deus também disse a verdade quando Ele falou que você, mesmo sendo pecador, você é perdoado nele. Que existe perdão para a sua vida, que existe restauração para a sua vida, que existe segunda chance para você. Queridos, Deus não mente, portanto, tudo que Ele falou a meu e a seu respeito não são opiniões ou achismos que Ele tem sobre nós. Tudo que Deus diz a meu e a seu respeito são verdades dos céus para as nossas vidas. São decretos espirituais que Ele libera sobre nós. Mas nós precisamos aceitar e entender que aquilo que Deus está falando é verdade. Em Deus não há dúvida nem sombra de variação. Se Ele falou, é. Porque Deus não mente. Deus não mente. Ele quer te usar no seu trabalho. Ele quer te usar na academia, na fila da padaria, no caixa de supermercados. Ele quer fazer em você e através de você, porque Ele tem planos para a sua vida. E quando Ele te disse que te usaria para alcançar a sua família, quando Ele te disse, Soraya, que através de você toda a sua casa serviria ao Senhor, por exemplo, Deus não mentiu. Só espera mais um pouquinho com paciência, continua firme nos propósitos e não desista, porque o Deus que te prometeu é fiel para cumprir. Deus não mente. Aleluia! Isso nos leva ao segundo não de Deus, que é o quê? Deus não se arrepende. Você já se arrependeu de ter tomado alguma decisão na sua vida? Eu acho que todos nós, né? Quem nunca se arrependeu? Quem nunca desejou ter voltado alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos atrás e ter feito diferente uma escolha que poderia ter mudado a história que você está vivendo hoje? Quem sabe lá atrás, se você tivesse ido por outro caminho, você não estaria
passando por tantas dificuldades, passando por certos problemas que hoje você tem enfrentado. Quem não se arrepende de uma decisão que tomou? Mas, queridos, saiba que Deus nunca se arrependeu de ter escolhido eu e você. Ainda que as nossas escolhas tenham nos levado para um caminho que nos afastou da casa do Pai, assim como o filho pródigo fez um dia, Deus nunca se arrependeu de ter dado a vida do seu filho Jesus por mim e por você. A Bíblia relata a história do filho pródigo, um filho que tinha tudo na casa do seu pai. Ele tinha comida em abundância, tinha roupas boas, ele era herdeiro do seu pai, tinha empregados, tudo à sua disposição. Mas um dia, ele chegou diante do seu pai e disse: Pai, eu decidi que eu quero viver a vida do meu jeito, portanto eu quero a minha parte da herança. E quando você pede a sua parte da herança de maneira antecipada para o judeu, e até eu acho que para nós isso cabe também, é como se você dissesse aos seus pais assim: olha, eu hoje estou querendo que você morra para mim, porque uma herança só é passada quando alguém morre. Se eu peço uma herança antecipada, eu estou dizendo: a partir de agora você morreu para mim, eu vou viver a minha vida do meu jeito, com aquilo que me cabe. E esse filho pega a parte que lhe era de direito, sai da casa do pai, e a Bíblia conta que ele vai viver dissolutamente, ou seja, uma vida louca lá fora, sem consequências, uma vida inconsequente. E certa vez, como diz a música que nós cantamos no início, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E esse filho, de repente, se dá conta de que ele estava lá, comendo a comida dos porcos, tinha perdido tudo, já não havia mais solução para a vida dele. Ele se lembra que na casa do seu pai, os empregados comiam melhor do que ele. Na casa do seu pai estava tudo aquilo que ele deixou para trás. E ele decide voltar. E ele ensaia todo um discurso para quando chegasse diante do seu pai, poder, de maneira treinada e de maneira eloquente, falar com ele, dizer: Pai, eu pequei contra os céus, contra ti, não sou digno do seu perdão. Eu te peço que me aceite como apenas um dos seus servos, isso para mim já é mais que suficiente. Só que ele não sabia que aquele pai estava esperando por ele o tempo todo. Aquele pai ficou pacientemente esperando pelo retorno do seu filho, porque aquele pai nunca se arrependeu de ter feito tudo o que fez pelo filho que ele tinha. Assim somos eu e você. Deus nunca se arrependeu de ter escolhido eu e você, mesmo quando nós viramos as costas para Deus, mesmo quando nós, na nossa indiscrepância, dizemos para Deus: Senhor, eu não quero mais viver na tua presença. Senhor, eu desisto de igreja. Senhor, eu desisto de estar contigo. Eu desisto de tudo. Deus nunca se arrependeu de ter dado seu filho por amor a você. Ele continua esperando pacientemente o dia em que o seu filho, de maneira consciente, caia em si e decida voltar para a casa do pai. Agora olha que interessante, porque a atitude de retorno não foi do pai que foi buscar esse filho. A atitude de retorno foi do filho que percebeu o caminho que estava tomando e decidiu voltar para a casa do pai. Tem coisas que Deus faz por nós, irmãos, mas aquilo que é possível a mim e a você, Ele espera que eu e você façamos. Aquilo que sai do nosso controle, aquilo que foge das nossas mãos, isso sim Ele vai fazer, Darley. Porque aí Ele vai poder cumprir na nossa vida de que Ele é o Deus do impossível. Aleluia! Glória a Deus. Então nem sempre nós tomamos a escolha certa. Mesmo caminhando com Jesus, mesmo pedindo a ajuda do Espírito Santo para não errar, às vezes a gente comete erros. Mesmo orando, jejuando, vindo no culto toda semana, dizendo para Deus: me ajuda a melhorar, eu não quero mais errar. Ainda assim, nós vamos errar. Só que os nossos erros não são capazes de mudar o amor que Ele sente por cada um de nós. Porque esse amor que Ele sente por mim e por você não muda. É que Ele continua acreditando que fez a escolha certa, mesmo nós não merecendo. E sabe do que mais?
além de continuar nos amando, de decidir continuar nos amando, mesmo diante dos nossos erros e falhas, Ele decidiu continuar acreditando e fazendo planos com nós. Porque Ele poderia simplesmente perdoar. Eu perdoo você, mas a partir de agora você vai ficar para lá, porque eu vou usar outra pessoa que nunca me traiu. Você vai ficar um pouquinho em stand-by porque você traiu minha confiança, você não me quis, então agora eu vou te dar uma lição. Não é assim que nós fazemos, um castigo? Deus não faz assim, queridos. Deus, a cada vez que nos arrependemos, a cada perdão que pedimos diante dele, Ele diz: filho, eu te perdoo. E assim como a história do filho pródigo, Ele coloca em nós vestes novas, uma sandália nos pés, um anel no dedo, e diz assim: tudo o que você deixou para trás é seu novamente. Basta você não olhar o que você fez, você seguir daqui em diante. Você ainda deseja caminhar comigo? Você ainda deseja ser usado por mim? Se sim, é tudo que eu preciso. A única coisa que eu espero de você, filho, filha, é uma resposta sincera do seu coração a esse meu amor. Eu continuo te amando e eu continuo querendo te usar, mas você está disposto a ser usado por mim? Você está disposto a ser usado pelo Senhor? Porque Ele sabe do incrível potencial que nós temos se aceitarmos as verdades que Ele tem para a nossa vida e nos deixarmos ser transformados por Ele. E isso nos leva ao nosso terceiro e último não de Deus. O terceiro não de Deus é que Deus não volta atrás da sua palavra. Uma vez que Ele falou, meu irmão, Deus não volta atrás daquilo que Ele te disse. Se Ele disse, Ele vai fazer. Se Ele te prometeu, Ele está disposto a cumprir, exceto se nós não quisermos. Porque tem coisas que não dependem de Deus. Tem coisas que dependem de mim e de você. Deus diz: filha, eu vou fazer através de você, mas você precisa se colocar nas minhas mãos, para que eu possa trabalhar na sua vida e te conduzir no caminho que eu tenho para você. Você precisa largar o controle na mão de Deus. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Ele continua fiel. E eu entendo que muitas coisas são difíceis para eu e você acreditarmos que realmente são para nós, principalmente quando aquilo que Deus nos entregou e disse que vai fazer foge da nossa capacidade de realizar. Quando Deus, por exemplo, disse ao Roberto: te farei o maior ourives da região do Vale do Itajaí. Talvez no início ele olhou e disse: nossa, como que eu posso acreditar nisso se... Quem sou eu na fila do pão, né? Como a gente costuma dizer. Quem sou eu na fila do pão? Só que eu entendo que tudo aquilo que vem de Deus vem maior do que eu mesmo. Não por acaso, mas para que eu entenda que não vai depender de mim, da minha capacidade, da minha possibilidade de realizar, mas vai depender dele através de mim. Deus nunca vai te entregar um plano dele, um propósito dele, que seja fácil demais para você cumprir. Tudo que Deus te entregar, você pode ter certeza que vai te desafiar a um nível maior, a uma renúncia maior, a uma entrega maior, a uma confiança maior, a uma fé maior. Por quê? Porque não depende de você o que Ele quer fazer. Ele quer que você saia do barco e vá caminhar sobre as águas, naquele lugar justamente aonde só Ele pode te sustentar. Naquele lugar aonde a sua capacidade não te levaria. Naquele lugar aonde o seu potencial não te permitiria entrar. Mas Ele quer que você dê esse passo para fora do barco, justamente para que Ele mostre que Ele é Deus na sua vida. Acaso Ele fala e deixa de cumprir? Ele é Deus, Ele não volta atrás da sua palavra. Foi assim com Noé, quando Deus mandou ele construir uma grande arca, porque Ele iria acabar com a humanidade. Foi assim com Abraão, quando Deus o chama para quando Deus o chama para fora da tenda, e ele sai da tenda e ele disse: olha para o céu, Abraão, está vendo essas estrelas? Assim será a sua descendência, mais numerosa do que as estrelas do céu, tão incontável quanto as areias do mar. Quem era Abraão?
A mulher de Abraão era estéril, ele não podia nem ter filho. E Deus vem e diz para ele que vai fazer dele pai de multidões. Ou seja, foge da capacidade humana dele de realizar. Foi assim com Moisés, quando Deus o chama para libertar o povo do Egito, e ele se vê diante do mar vermelho, e ele diz assim: eu estou sem saída, o faraó está chegando com seu exército, e ele vai me pegar. E Deus diz assim: Moisés, agora eu vou te mostrar quem eu sou na sua vida de verdade. Levanta o teu cajado, estende as mãos sobre o mar, e o mar vai se abrir, vocês vão passar em terra seca até o outro lado. Foi assim que Deus fez, meu irmão, e assim será comigo e com você. Todos os homens que decidiram acreditar que Deus havia lhes falado algo, experimentaram o agir sobrenatural do Senhor. Se o que você está sonhando cabe na sua capacidade de realizar, então você está sonhando muito pequeno. Se aquilo que você tem proposto no seu coração em fazer com o seu Deus cabe dentro dos seus limites financeiros, cabe dentro da sua capacidade, meu irmão, você está sonhando muito pequeno com o seu Deus. Quando nós viemos para esse lugar, por exemplo, nós não tínhamos os recursos necessários para vir para cá. Não tínhamos as condições para assumir um aluguel desse valor. Mas nós viemos, nós tínhamos uma palavra e precisávamos acreditar que aquele que nos chamou seria fiel para cumprir, que ele não voltaria atrás do que ele prometeu. E viemos. E nós já pagamos o 2º mês de aluguel. Glória a Deus. E assim será. E pagaremos o 3º, e pagaremos o 4º, e pagaremos o 5º, e pagaremos o 6º. Por quê? Porque Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. Pastor, mas ele está demorando. Ele falou que ia fazer. Você disse para mim que Deus não mente. Você disse para mim que Deus não se arrependeu de ter me escolhido. Você disse para mim também, pastor, que Deus não volta atrás da sua palavra. Mas está demorando demais para acontecer. Está tudo certo. É justamente, meu irmão, para que nós entendamos que poucas coisas são imediatas com Deus. Deus não é uma fada madrinha que tem uma varinha de condão e quando ele faz assim, bem, as coisas acontecem. Grande parte do que Deus falou para mim e para você que vai fazer passa por um negócio chamado prova do tempo. Processo, prova do tempo. Essa prova do tempo é justamente o nosso tempo de espera, onde a nossa fé precisa ser fortalecida. Para quê? Para acreditarmos que Ele não mentiu e aceitarmos que tudo acontece no tempo certo. Hebreus capítulo 6, verso 15 diz assim, Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Mas como eu e você somos ansiosos. Como nós queremos tudo do nosso tempo, não é verdade? Falamos sobre isso na semana passada. Precisamos descansar no Senhor e deixar Ele fazer, trabalhar essa ansiedade dentro do nosso coração, porque o tempo de Deus é diferente. Então, tenha mais paciência, mantenha o seu coração fiel ao Senhor. E ainda que os seus olhos não estejam vendo o cumprimento da promessa que Ele te fez, continue acreditando. Porque ainda que os teus olhos não enxerguem, Deus está agindo no invisível. Deus faz no invisível antes de realizar no visível. Ou você acha que Deus não preparou tudo que Ele tem para você já há muito tempo? Você acha que tudo que Ele tem para a sua vida, Ele está agora vendo como que você está decidindo as coisas, e você está ali escolhendo por um caminho, pelo outro, e de repente Deus diz, Ele escolheu dessa maneira, então eu vou bolar outra coisa para a sua história. Se engana, meu irmão. Os nossos dias já estão escritos no livro da vida. Aquele que nos criou já sabe o nosso amanhã. Só que tem uma diferença. Nós não servimos a um Deus controlador e manipulador. Nós servimos a um bom Pai. E como bom Pai, Ele nos dá um negócio chamado livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio nos dá duas escolhas. A primeira, o caminho que Deus trilhou para mim e para você. Um destino lindo, um destino profético, algo que Ele tem preparado para nós até a eternidade. E o segundo caminho que se coloca diante de nós é um caminho onde nós somos responsáveis, nós mesmos, pelas nossas próprias escolhas. Deus não tem compromisso com planos feitos por mim e por você. Mas Deus é totalmente comprometido e responsável
pelos planos que Ele colocou no nosso coração. Por isso, para nós podermos finalizar essa mensagem de hoje, eu quero te dizer, decida andar pelo caminho que Deus preparou para você. Vá pelo caminho que Ele já preparou, escolha trilhar a vida que Ele tem para você. Tudo que Ele falou para você vai se cumprir. Ele não mentiu. Ele não se arrependeu de ter te escolhido mesmo quando você pecou, mesmo quando você virou as costas para Ele. E Ele não voltou atrás da sua palavra e não vai voltar. Ele vai cumprir, se você decidir caminhar no que Ele tem para a sua vida. Lembre-se que a fidelidade de Deus não está atrelada a pessoas. Deus não é fiel a mim. Deus não é fiel a você. Deus é fiel à sua palavra. E Deus é fiel ao que Ele planejou. Não ao que eu planejei. Não ao que você planejou. Deus é fiel com os planos dele, não com os nossos.